O mundo chegou a correr o risco de entrar na Terceira Guerra Mundial? Por que uma ilha tão pequena gerou tantos problemas na Guerra Fria? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais detalhes o que foi a crise dos mísseis, que colocou Estados Unidos, Cuba e União Soviética a poucas decisões de iniciarem uma guerra nuclear. Esse é um daqueles assuntos que a galera mais se interessa quando falamos sobre a Guerra Fria. E uma prova disso é a quantidade de documentários e até filmes que foram feitos retratando o que aconteceu e o que poderia ter acontecido em 1962. O meu objetivo aqui hoje não é ficar focando tanto nos e se's, mas tentar compreender a relação dos países envolvidos e como que as alianças político-militares feitas nesse período contribuíram para a pacificação ou não do mundo. O meu objetivo não é ficar apontando o dedo, falando qual lado estava mais certo do que o outro. Eu só quero te ensinar a história usando um dos acontecimentos mais tensos do século XX. Sempre que algo envolvendo Cuba vem à tona, muita gente se pergunta por que uma ilha tão pequena deu tanto trabalho para os Estados Unidos nas últimas décadas. E é claro que tem a questão da proximidade geográfica com o território dos Estados Unidos. Mas será que é só isso? E a resposta é não. As relações diplomáticas e políticas entre estadunidenses e cubanos são bem mais antigas do que a crise dos mísseis em 62, e é para a origem dessa relação que precisamos focar agora. Desde o final do século XIX, os Estados Unidos estavam tentando aumentar a sua influência na geopolítica mundial. Mesmo não sendo protagonistas em episódios como a Guerra do Ópio e outros eventos na Ásia, os estadunidenses puderam participar, colhendo os benefícios da abertura econômica desses países. Só que a política externa dos Estados Unidos trabalhou também para conseguir colônias e protetorados em áreas mais próximas ao seu território. Um dos nomes mais importantes dessa tese era o almirante Alfred Thayer Mahan, que publicou um livro em 1890 chamado A Influência do Poder Marítimo na História. Nessa obra, o militar analisava como que controlar determinadas regiões dos oceanos foi fundamental para a vitória em determinadas situações entre os anos de 1660 até 1783. Alfred Thayer se tornou uma voz bastante atuante na política dos Estados Unidos, e a historiadora Mariane Junqueira resumiu muito bem o que ele acreditava. Ela disse o seguinte sobre o posicionamento do almirante, abre aspas. Ele defendeu abertamente que os Estados Unidos controlassem o Mar do Caribe, em nome da segurança nacional, e mais ilhas no Pacífico, o que facilitaria a navegação até a Ásia. Fecha aspas. Se você ouviu o episódio que eu lancei recentemente sobre Pearl Harbor, você sabe que os Estados Unidos conseguiram seguir essa estratégia e controlaram praticamente todas as ilhas do Pacífico. Porém, fazer o mesmo no Mar do Caribe não seria tão fácil, porque naquela região eles tinham um inimigo, a Espanha. Durante a década de 1890, Porto Rico e Cuba eram colônias da Espanha. Quando estudamos o período colonial brasileiro, mais especificamente o ciclo do açúcar, geralmente vemos que Cuba também era um grande produtor de cana-de-açúcar, sendo o principal concorrente do Brasil. Mesmo que Cuba deixe de se fazer presente nos nossos currículos, até o final do século XIX, eles se mantiveram como um dos principais produtores de açúcar do mundo. Apesar de ser um grande ativo da Espanha, desde esse período já existiam movimentos nacionalistas cubanos que estavam lutando pela sua independência. Em 1895, um movimento cubano separatista ameaçou iniciar uma revolta contra os espanhóis, e muitos políticos dos Estados Unidos viram uma oportunidade de entrarem na jogada, para, através do apoio a esses cubanos, aumentarem a sua influência na região. Políticos como Theodore Roosevelt e o senador Henry Cabot Lodge apoiavam uma intervenção mais firme do seu país
e, posteriormente, até a construção de um canal na Nicarágua, que ligasse o Oceano Atlântico ao Pacífico. Quanto mais as coisas ficassem tensas entre Espanha e Cuba, melhor seria para os Estados Unidos. Oficialmente, os cubanos começaram seu processo de independência ainda em 1895, com um apoio indireto dos Estados Unidos. Eles entraram de fato no conflito em 1898, por conta de uma explosão naval. Ocorreu que, em fevereiro de 1898, o navio USS Maine estava próximo de Havana, em Cuba. Sem nenhum tipo de aviso ou coisa parecida, o encouraçado simplesmente explodiu. Até hoje não sabemos com certeza quem provocou essa explosão. Acredita-se que tenha sido um acidente no porão do navio ou alguma falha técnica. Mas como as coisas já estavam tensas naquela região e seria interessante para os Estados Unidos entrar no conflito, os políticos dos Estados Unidos acusaram a Espanha de atacá-los e declararam guerra aos espanhóis. A chamada Guerra Hispano-Americana começou ainda em 1898 e os Estados Unidos entraram para lutar contra a Espanha, se aliando aos cubanos. Como os Estados Unidos tinham uma frota naval bem mais moderna que a dos europeus, não foi nada difícil para os americanos vencê-los. Na verdade, o ponto de virada desse conflito foi a entrada dos Estados Unidos na guerra, garantindo assim a independência de Cuba em relação à Espanha. Só que o que a história nos mostrou anos mais tarde é que a independência de Cuba não significou uma independência plena, uma vez que, a partir dali, a sua história passaria a ser intimamente ligada aos Estados Unidos da América. Em um momento da história, o seu maior parceiro, e em outro, o seu maior inimigo. Os Estados Unidos não só ajudaram Cuba em seu processo de independência, como conseguiram aprovar na própria Constituição cubana uma emenda que permitia que os Estados Unidos intervissem na ilha, caso achassem que seus interesses estivessem sendo prejudicados. E sim, é isso mesmo que você ouviu. Na Constituição de Cuba, tinha uma emenda falando que os Estados Unidos podia intervir em Cuba militarmente quando os Estados Unidos julgassem necessário. Essa resolução ficou conhecida como Emenda Platt e foi assinada em 1901. A partir dali, Cuba se tornou praticamente o quintal dos Estados Unidos. E eu digo isso não de forma pejorativa ou exagerada, mas os cubanos acabaram ficando muito reféns dos seus vizinhos mais ao norte. No primeiro momento, não podemos negar que essa parceria, se é que podemos chamar assim, foi benéfica para os cubanos, pelo menos para uma camada da elite cubana. Conforme os anos passaram, muitos empreendimentos dos Estados Unidos foram feitos em Cuba e existia um trânsito considerável entre a pequena ilha e Miami, o local mais próximo geograficamente dos caribenhos. Se levarmos para a cultura pop, essa relação foi imortalizada na trilogia Poderoso Chefão. E eu não sei se você chegou a perceber isso, mas a parte 2 se passa em vários momentos em Cuba. Não só a família Corleone, como diversos outros magnatas estadunidenses fora da ficção, tinham casas de veraneio em Cuba e passavam as festas de fim de ano comemorando com os cubanos. E o que eu quero que vocês entendam é que Cuba e Estados Unidos eram parceiros próximos. Essa relação íntima não foi percebida apenas nas casas de praia ou nos cassinos badalados, mas também na política. Diversos presidentes que assumiram o seu posto em Cuba foram acusados de representarem mais os interesses dos Estados Unidos do que dos próprios cubanos. Essa relação política será tão presente que essa crítica vai ser usada pelos revolucionários ao darem início à Revolução Cubana. Mas calma, que esse é um assunto que vamos falar um pouco mais para frente. Enquanto os Estados Unidos faziam suas alianças e garantiam o domínio do Mar do Caribe, do outro lado do mundo, tinha um país que estava fazendo basicamente a mesma coisa. E eu tô falando da União Soviética.
Depois que as revoluções russas aconteceram em 1917, os bolcheviques conseguiram criar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por mais que a gente sempre relacione a União Soviética com a Rússia, existiam diversos outros países que compunham essa aliança. Conforme as primeiras décadas do século XX avançavam, a União Soviética se modernizava e caminhava a passos largos para se tornar uma das maiores potências mundiais. Além de se industrializar, os soviéticos também desenvolveram o seu aparato científico. Um processo bem parecido aconteceu com os Estados Unidos, e mesmo que a crise de 29 tenha abalado a sua economia, o governo foi fundamental para conseguir reestruturar o país, enquanto a Europa entrava em guerra. A Segunda Guerra Mundial foi um dos fatores mais importantes para colocar tanto os Estados Unidos como a União Soviética como as duas principais potências mundiais. Como bem sabemos, uma das últimas ações da Segunda Guerra Mundial aconteceu entre o dia 6 e 9 de agosto de 1945. E eu tô falando das duas bombas atômicas que os Estados Unidos jogaram contra as cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão. E sabe aquelas coisas que quando acontecem mudam completamente o que vem depois? Então, esse ataque ao Japão foi mais ou menos isso. Foi a primeira vez que um país usou uma arma nuclear em outro, e o mundo pôde observar o quanto o desenvolvimento tecnológico foi para um caminho que poderia acabar no extermínio de todo o planeta. A partir desse ataque ao Japão, os países perceberam que também precisavam ter armas nucleares, seja para atacar, seja para se defender. A União Soviética conseguiu desenvolver o seu armamento nuclear em 1953, e quando essa notícia chegou no mundo ocidental, todo mundo achou que uma nova guerra poderia acontecer a qualquer momento. Se liga só no que o historiador Eric Hobsbawm disse sobre esse assunto, abre aspas. Gerações inteiras se criaram à sombra de batalhas nucleares globais que acreditava-se firmemente podia estourar a qualquer momento e devastar a humanidade. O conflito não aconteceu, mas por cerca de 40 anos pareceu uma possibilidade diária. Fecha aspas. E eu não sei se o lugar que você mora é perigoso ou não, mas as pessoas da década de 50 tinham certeza quase absoluta que o mundo entraria em um novo conflito. E dessa vez, as coisas iam ficar extremamente complicadas. Essa preocupação era vista tanto na cultura quanto no cotidiano da população. Livros com temáticas distópicas começaram a ficar mais populares, e os Estados Unidos fizeram uma peça publicitária de circulação nacional instruindo de que forma a população deveria agir em caso de ataque nuclear. Por outro lado, a existência das armas nucleares fizeram o mundo se tornar mais seguro, entre aspas. E calma que eu não quero dizer que nenhuma outra guerra existiu, até porque isso está longe de ser verdade. A questão é que quanto mais países possuíam armas nucleares, menos confrontos diretos eram estimulados. Citando mais uma vez o argumento do Hobsbawm, ele vai dizer que a Guerra Fria só teve esse nome por conta das armas nucleares. Quando o armamento nuclear foi possível, abre aspas, as duas potências claramente abandonaram a guerra como um instrumento de política. Fecha aspas. E nós podemos dizer que sim, isso foi verdade, mas não durou muito tempo. Os planos dos Estados Unidos foram alterados, porque em 1959, aquela pequena ilha do Caribe, que até então era aliada dos Estados Unidos, estava passando por uma revolução. Quando Fidel Castro e os seus camaradas derrubaram Fulgêncio Batista da presidência e começaram a estatizar todas as empresas de Cuba, inclusive as dos Estados Unidos, o governo Yankee julgou que deveria agir para derrubar o Fidel Castro do poder de Cuba. Quanto mais os Estados Unidos se articulavam para tentar acabar com a Revolução Cubana, mais os revolucionários consideravam a ideia de se aliar com a União Soviética, o maior rival dos Estados Unidos. Eu quero falar mais sobre como que a Revolução Cubana acabou acirrando ainda mais a tensão no mundo.
e de que forma o apoio da União Soviética ligou todos os alertas dos Estados Unidos. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre Turquia, tensão, fim do mundo, alianças e paz. Segura aí, que é um minutinho só. O História em Meia Hora é parceiro da loja. Acesse loja.com.br, é loja escrito L-O-L-J-A, e pesquise pelo História em Meia Hora. Lá você vai encontrar blusas, camisetas, regatas, moletons e muito mais produtos exclusivos do nosso podcast, tá? Só tem no História em Meia Hora e lá no site da loja. Tem uma blusa que é uma mistura do Lampião com a Kira, tem uma que é da Cadela Laika, tem uma que é o Street Fighter, só que com figuras históricas do Brasil. Gente, tem muita coisa irada por lá. Lembrando, é claro, que quando você compra um produto na loja, além de você ficar todo bonitão ou bonitona, você ajuda o História em Meia Hora a continuar de pé. Então, obrigado. Acesse agora loja.com.br e pesquise por História em Meia Hora. loja.com.br e digita na busca História em Meia Hora. Valeu, gente! Abre aspas. Essas rampas não devem ter outro objetivo que o ataque nuclear contra o mundo ocidental. Nem os Estados Unidos, nem a comunidade internacional irão se iludir e aceitar esta ameaça. Fecha aspas. Essas palavras foram ditas pelo presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, no dia 22 de outubro de 1962, após descobrir que a União Soviética havia instalado mísseis em solo cubano. Além de ter perdido um aliado de muitos anos, os Estados Unidos passaram a ter em Cuba uma grande dor de cabeça. Além de estarem muito próximos do seu território, agora a União Soviética tinha acesso irrestrito àquele que foi considerado por muito tempo o quintal dos Estados Unidos. Eu costumo falar aqui no podcast que os eventos históricos não acontecem no vácuo. Vocês concordam que, com as informações que eu passei aqui, parece um pouco contraditório saber que a União Soviética instalou mísseis em Cuba? Afinal, eu falei que a arma nuclear trouxe paz. E além disso, como as grandes potências tinham esse armamento, elas preferiam tomar decisões baseadas na política e não no canhão. Tendo isso em mente, temos que fazer a pergunta: o que levou a União Soviética a instalar mísseis em Cuba? As coisas já não estavam tensas o suficiente? Essas perguntas são muito importantes para entendermos a chamada crise dos mísseis. Como vimos no bloco anterior, a bomba lançada no Japão alterou a forma que os países lidavam com os seus problemas. Se antes era um caminho mais natural, agora eles precisavam negociar mais. Uma coisa que acabou sendo comum no pós-guerra foi a realização de alianças entre países parceiros. Como a nova potência do continente europeu era a União Soviética, muitos países ocidentais ficaram preocupados em existir a possibilidade de soviéticos tentarem invadir seus territórios. E como resposta a essa preocupação, alguns países europeus, mais os Estados Unidos, criaram a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A OTAN foi criada em 1949, e aqui no feed do História em Meia Hora tem um episódio completo sobre a história e a atuação da OTAN. Mas o que você precisa saber nesse momento é que uma das diretrizes dessa aliança era a respeito de uma cooperação militar entre os membros. Em outras palavras, se um país invadisse ou declarasse guerra a um membro da OTAN, os outros países membros deveriam intervir militarmente. E ter nessa aliança alguém como os Estados Unidos era uma grande vantagem. A questão, gente, é que a União Soviética também fez uma estratégia parecida, e em 1955, como resposta à criação da OTAN, a União Soviética cria o Pacto de Varsóvia, com seus próprios aliados. A década de 1950, principalmente a segunda metade, foi marcada por um acirramento das relações entre Estados Unidos e União Soviética.
Em 1958, o presidente dos Estados Unidos era um homem chamado Dwight Eisenhower. E digamos que ele era alguém que refletia muito bem a mentalidade do seu tempo. O presidente, assim como todo o seu governo, acreditava que um ataque contra a União Soviética poderia acontecer a qualquer momento. E como essa preocupação também era algo que amedrontava os europeus, Eisenhower conseguiu a aprovação da OTAN para instalar mísseis balísticos com ogivas nucleares em 2 países estratégicos, a Itália e a Turquia. 2 países membros da aliança militar com os Estados Unidos. Instalar bombas nucleares nesses 2 países foi uma estratégia muito ousada, mas bem interessante. Obviamente, o adversário era a União Soviética. A ogiva na Itália funcionava como uma espécie de defesa contra algum ataque soviético. Só que a bomba instalada na Turquia poderia ser usada tranquilamente para atacar a União Soviética e não se defender. E eu não sei se você tá ligado no mapa, mas o território da Turquia é bem próximo da fronteira soviética. Além disso, essas ogivas eram mísseis Júpiter SM-78, que tinham um alcance de mais de 2.400 quilômetros. E você quer outra informação curiosa? Lembra das bombas que foram lançadas em Hiroshima e em Nagasaki em 1945? Então, as ogivas nucleares instaladas na Turquia eram 100 vezes mais potentes. Pois é, você não ouviu errado. Em um intervalo de aproximadamente 13 anos, a tecnologia militar conseguiu desenvolver uma arma 100 vezes mais potente e mortal que aquela que destruiu 2 cidades. Tentem imaginar o quanto esse tipo de ação militar pode contribuir para deixar as coisas muito mais tensas. Imagine como que era para a União Soviética saber que os Estados Unidos tinham 100 Hiroshimas do ladinho deles. Alguns historiadores apontam que o presidente americano Eisenhower sabia que essa ação poderia gerar uma contraofensiva soviética. Mas em 1958, ele estava bem tranquilo. Afinal, a União Soviética não tinha nenhum parceiro político e militar próximo aos Estados Unidos. Eles não tinham a Turquia deles. Só que isso não vai durar muito tempo. Enquanto toda essa tensão escalava na Europa, a ilha de Cuba passava por sua revolução. Quando Fidel Castro assume o poder em Cuba, muitos especialistas defendem que ele assumiu tentando colocar em prática um governo nacionalista e não um governo socialista. E é claro que ele pessoalmente tinha os seus princípios revolucionários, mas não podemos dizer que a tomada do poder foi feita para colocar em prática um projeto socialista. Porém, independentemente de qual fosse a linha ideológica que Cuba seguiria, eles eram um problema para os Estados Unidos. Para tentar frear a revolução, o governo dos Estados Unidos decidiu invadir Cuba para derrubar Fidel Castro logo depois dele ter assumido. Era a chamada Invasão da Baía dos Porcos. Ela aconteceu em abril de 1961, só que adivinha, os cubanos conseguiram resistir e venceram essa batalha contra os Estados Unidos. Mesmo com essa vitória, Cuba sabia que tinha bem menos recursos do que os seus vizinhos do norte. O que eles precisavam, então, era de uma aliança militar com alguém tão poderoso quanto os Estados Unidos. E, claro, adivinha quem entrou na jogada? A União Soviética. A partir de 1961, Cuba se aproxima oficialmente da União Soviética. Como forma de selar essa parceria e impedir que uma nova invasão dos Estados Unidos ocorresse, Fidel Castro e Nikita Khrushchev, o secretário-geral da União Soviética, firmaram uma parceria militar em que os soviéticos instalariam mísseis nucleares em solo cubano. Na perspectiva dos soviéticos, essa ação era apenas uma resposta àquilo que os americanos fizeram na Turquia e na Itália um ano antes. Para Cuba, essa seria uma garantia de que os Estados Unidos não tentariam mais nenhum tipo de gracinha contra os revolucionários. Obviamente, esse acordo foi feito de forma secreta, e a União Soviética começou os preparativos para levar bombas nucleares para Cuba. Quando falamos nesse tipo de armamento, talvez nós não tenhamos a noção do quanto de estrutura é preciso para que um míssil desse porte seja lançado. Não é só levar umas armas para Cuba e já era. É necessário ter uma estrutura de lançamento, armazenamento correto de armas e muito mais.
Por isso, além das bombas nucleares, a União Soviética precisava levar e construir toda uma estrutura necessária para um possível ataque ou defesa. Para executar essa missão, mais de 150 navios e 40 mil soldados foram para Cuba. O contingente militar que estava indo em direção a Cuba foi tão grande que alguns aviões dos Estados Unidos viram o que estava acontecendo e acharam estranho. Só que, nesse primeiro momento, ainda não dava para perceber do que se tratava. Esses aviões avisaram a sua base de comando e essa informação chegou ao gabinete presidencial. A essa altura, quem estava no comando dos Estados Unidos era o presidente John F. Kennedy, e externamente ele tentou manter as aparências de que nada estava acontecendo, mas internamente organizou uma força-tarefa especial para observar essa questão com mais atenção. Quando os soviéticos chegaram em Cuba, em 1962, eles começaram os preparativos para instalarem as bases do que comportaria os mísseis nucleares. As suspeitas dos Estados Unidos de que algo de errado estava acontecendo em Cuba foram confirmadas no dia 14 de outubro de 1962, quando o avião espião dos Estados Unidos sobrevoou a ilha de Cuba e conseguiu tirar fotos das instalações que estavam sendo feitas. Quem explica bem como isso aconteceu é o professor Daniel Neves, ao dizer que, abre aspas, em 10 de outubro de 1961, aviões espiões dos Estados Unidos sobrevoaram o território cubano e identificaram que construções de grande proporção estavam em curso em um ponto isolado da ilha. 4 dias depois, novas fotos obtidas por esses aviões identificaram uma grande quantidade de mísseis sendo instalados em Cuba. Fecha aspas. Além de confirmarem que mísseis estavam sendo instalados, a inteligência também conseguiu atestar que esses mísseis tinham capacidade de alcance de 1.600 quilômetros. Logo, praticamente toda a costa leste dos Estados Unidos estava sob ameaça direta. Se as instalações ficassem prontas, parte dos Estados Unidos estavam a um botão de distância de uma destruição em massa. Com essas informações em mãos, não demorou para que a ligação com aqueles navios soviéticos que estavam indo para Cuba fosse feita. Todas essas informações foram passadas para o presidente Kennedy no dia 16 de outubro. Nesse momento, ele e o seu governo precisavam tomar uma decisão: atacar Cuba, atacar a União Soviética ou negociar. E a resposta para essa pergunta poderia mudar os rumos da humanidade. A decisão de Kennedy, a princípio, foi a de não iniciar um conflito direto. Ele tentou contato com o secretário Nikita Khrushchev, mas nesse primeiro momento não obteve resultado. Khrushchev afirmou que aqueles mísseis eram apenas para a defesa, e o governo dos Estados Unidos decidiu no dia 22 de outubro de 1962 realizar um bloqueio naval em Cuba para impedir que mais navios soviéticos chegassem. Nesse mesmo dia, o presidente Kennedy fez um pronunciamento oficial à sua nação, falando sobre o que estava acontecendo e dizendo que a Marinha estava se preparando para realizar uma operação de defesa. Só que, dependendo de como esse bloqueio fosse realizado, poderia ser interpretado como uma declaração de guerra contra Cuba e, consequentemente, contra a União Soviética. Para evitar essa confusão, os Estados Unidos decidiram chamar essa operação marítima de quarentena. Essa quarentena funcionaria mais ou menos assim: todo navio soviético que estava indo para Cuba deveria passar por uma vistoria dos Estados Unidos. E somente embarcações que não estavam levando armamentos eram liberadas. Obviamente, essa decisão foi entendida como um abuso por parte dos cubanos. Fidel Castro chegou a declarar na cúpula do Partido Comunista Cubano que eram contrários ao armamento e ações militares, mas caso o bloqueio continuasse sendo feito, entrariam em guerra. No dia 25 de outubro, o Departamento de Estado dos Estados Unidos recomendou uma aproximação com Fidel Castro para tentar acalmar as coisas. E sabem quem foi chamado para ajudar nessa questão? O presidente do Brasil, João Goulart. Pois é, o Brasil foi inserido nessa crise como uma tentativa de frear o avanço da possível guerra.
Eu vou falar mais sobre como que o Brasil participou da crise dos mísseis no episódio para os apoiadores dessa semana, tá? Se você quiser ouvir esse episódio e os outros quase 70 episódios exclusivos que tem por lá, é só clicar no link da descrição do episódio ou acessar apoia.se/História em Meia Hora. Mas enfim, gente, no mesmo dia 25, rolou uma reunião da Cúpula de Segurança da ONU, e o governo dos Estados Unidos pôde mostrar para o mundo as fotos das bases militares que estavam sendo montadas em Cuba após uma provocação do representante da União Soviética. 2 dias depois, no dia 27 de outubro de 1962, foi o dia mais tenso da história dos Estados Unidos e dos países envolvidos no conflito. Nesse dia, um avião de espionagem dos Estados Unidos sobrevoava Cuba, foi abatido e o piloto veio a falecer. Esse ataque seria motivo mais do que o suficiente para os Estados Unidos declararem guerra e tudo ir pelos ares. Como retaliação, os Estados Unidos lançaram um torpedo em um submarino soviético na região. O que os Estados Unidos não sabiam é que esse submarino estava equipado com uma ogiva nuclear. E se por acaso o submarino lançasse essa bomba, certamente a Terceira Guerra Mundial começaria. Provavelmente a última. Esse submarino soviético não estava conseguindo se comunicar com quem estava fora do submarino. Logo, a decisão de lançar a ogiva nuclear ou não pertencia aos oficiais de comando daquela embarcação. Para lançar uma ogiva nuclear, era necessário a aprovação dos 3 oficiais em comando. 2 deles aprovaram o ataque, mas o terceiro era um homem chamado Vassily Arkhipov, que impediu que o lançamento fosse feito e decidiu tentar entrar em contato com a cadeia de comando soviética por mais tempo. Podemos dizer com tranquilidade que Vassily Arkhipov impediu que uma tragédia muito maior acontecesse. No dia 28 de outubro de 1962, Nikita Khrushchev negociou uma saída pacífica com John F. Kennedy, e ambos chegaram ao seguinte acordo. A União Soviética retiraria todo o armamento de Cuba caso os Estados Unidos se comprometessem a não tentar novamente invadir Cuba e retirarem as suas armas da Turquia. O acordo foi concluído e a TV dos Estados Unidos transmitiu uma declaração do secretário da União Soviética dizendo que estava retirando todos os mísseis de Cuba. Após mais de 2 semanas de tensões e medo, a crise dos mísseis finalmente tinha acabado. A ameaça nuclear, a Terceira Guerra Mundial, o Armagedon, o fim do mundo, tinha sido engavetado novamente. Mas um dia, essa gaveta pode abrir de novo. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Rapaziada, eu gosto muito de fazer isso, pegar fragmentos da Guerra Fria e falar desses fragmentos isoladamente, tá? Se você também gosta, manda um comentário na última foto do Instagram do História em Meia Hora, avisando, pô, Vitão, faz mais de Guerra Fria maneiro e tudo mais, que aí eu vou saber e aí eu faço mais episódios, tá bom? Mas, gente, compartilha esse episódio, dá essa moralzinha aí, por favor, poste nos stories e aí me marca no @História em Meia Hora, ou você pode postar no Twitter também, e aí você me marca no @H30podcast. Rapaziada, se você gosta de história, se você quer ver História em Meia Hora por muito tempo de pé ainda, passa lá no Apoia-se, pô. Vê se você encontra um plano legal pra você, tá ligado? Passa lá no apoia.se/História em Meia Hora, que aí você tem acesso a Clube do Livro. Inclusive, a gente tá lendo aquele livro do Marcos Napolitano, o 1964, a história do regime militar brasileiro. O livro tá bem maneiro. No final do mês, a gente vai fazer uma call no Zoom, tá ligado? Conversar mesmo a gente e trocar uma ideia sobre o que cada um achou do livro. Tá bom? Então fica o convite, vai lá no Apoia-se, assina lá. Também tem episódio exclusivo, tem conteúdo todo dia no Instagram, tem muita coisa. Entra lá no Apoia-se. Mas você também pode me dar uma ajuda isolada através do Pix. A chave é historiaemmeiahora@gmail.com, que é a minha chave e também é o meu contato, tá bom? Rapaziada, o História em Meia Hora faz parte de um pequeno grupo de podcasts educativos em meia hora. Já tem o Geografia em Meia Hora, com o Vitor Augusto, e já tem o Astronomia em Meia Hora, com a
Camila Esperança. Depois dá uma chance pra eles lá, que eu acho que vocês vão gostar. Tá bom, gente? Então é isso. Me dá 5 estrelinhas aí, por favor, gente. A gente tá quase batendo 10k. Talvez quando esse episódio for pro ar já tenha batido. Mas dá assim mesmo. Eu quero 20k, 30k. Tá ligado? Clica em seguir aí no Spotify, dá estrelinha e clica no sininho também, tá bom? É isso, gente. Me siga nas redes sociais. É @Prof. Vitor Soares no Twitter, no Instagram e no TikTok, tá? Eu tô fazendo videozinho no TikTok todo dia, de videozinho educativo, pelo amor de Deus. Não tô fazendo dancinha nenhuma, hein? Tá bom, gente? É isso. Muito obrigado, um beijo. Até semana que vem. E valeu!